marquei um compromisso para a mesma hora do grupo. Eu marquei para as 10h50, só que eu tenho que me deslocar. Então, basicamente, eu até falei pro João, não esqueci que a gente tinha grupo, que eu que abro a sala toda semana. Só que ao mesmo tempo, a moça disse que era o único horário que ela podia atender, e eu simplesmente, não, pode ser. Esqueci completamente. Mas hoje eu vou usar a primeira hora de qualquer maneira e eu vou estar online, pelo menos na maioria da reunião. A parte que eu não puder, vocês vão ver que eu não vou estar ali. Mas vai ficar gravando e daí eu vou assistir depois também para discutir com você. Só que hoje é o João que apresenta, o João também é corresponsável pelo grupo, então vocês também vão estar em boas mãos. Eu acho que tem gente nova hoje, e até mesmo se a pessoa for tentar assistir a gravação, eu vou expor um pouquinho o que. É que muitas pessoas me chamaram para perguntar algumas coisas a respeito do grupo, e eu acho que é bom a gente informar já desde o começo como é que funciona. Até para quem entrou na semana passada e não conseguiu pegar muito bem, porque a gente está recebendo inscritos ainda, né? Sobre as inscrições, né? Me perguntaram bastante. A gente não formalizou ainda o processo de inscrição. A Raquel ela sempre faz um edital no grupo dela, e no nosso a gente fazia também. Só que nesse momento, como a gente é um grupo meio contínuo, que não tem um início, meio e fim, digamos, a gente tá abrindo informalmente e depois vai comunicar ao pessoal que quem quiser se inscrever pode se inscrever. Eu passei nas salas dos cursos de direito deste ano e fiz a propaganda, então acho que é por isso que o pessoal está aqui. A gente trabalhou um pouquinho a ideia do conceito de direito a partir do Tribunal de Nuremberg. A gente, na verdade, conversou sobre esses temas que a gente trabalha na teoria do direito e vocês vão ver que a gente efetivamente trabalha eles com uma complexidade muito maior do que a gente fez em sala de aula, que simplesmente não tinha como trabalhar. A gente trabalha com concepções específicas do conceito de direito. A gente vai falar muito nisso, né? O Dworkin vai falar muito nisso, da ideia de direito, do conceito e de concepções. Então, a gente pode utilizar essa analogia aqui também, né? A gente trabalha com vários autores. Eu levei em sala de aula o conceito de direito para vocês que a gente trabalhou no ano passado, né? Que é do Hart, Herbert Hart. E a gente trabalhou com ele por bastante tempo, porque a gente leu todos os capítulos, né, capítulo por capítulo, a gente separou, fragmentou, assim como a gente fez com o Durkheim agora. Esse eu acho que é o terceiro encontro que a gente vai falar já sobre direito como integridade. Na verdade, não é nem direito como integridade, é só integridade, o capítulo 6, se eu não me engano. Então, a gente às vezes fragmenta bastante para poder entender o capítulo. Alguém comentou na sala de aula, e eu até dei de exemplo, comentou assim, eu gosto de ler um livro e extrair o máximo possível daquele livro. A gente basicamente segue esse modelo de aprendizado, né, de entender direitinho o capítulo. Eu sei que pessoas aqui têm os mais diversos interesses, por exemplo, a Thalita, que mora comigo, ela vai trabalhar um tema no TCC que possivelmente seja um tema que vai ser melhor desenvolvido se ela utilizar um recorte específico dentro da teoria do Dworkin, né? Só um exemplo. Então, ela, se ela viesse nos encontros, ela aproveitaria um certo tipo de discussão. O João, quando trabalhou no TCC dele sobre o Dworkin e o positivismo, por exemplo, também aproveitaria um outro tipo de discussão. Eu que trabalho com metodologia da teoria do direito, aproveito um outro tipo de discussão e faz parte. Mas a ideia é que a gente entenda o livro em geral, até para não fazer um recorte incorreto quando a gente for trabalhar nas nossas pesquisas. E a gente trabalha como um grupo de pesquisa também, além de um grupo de estudos, né? Que nos encontros acaba sendo mais grupo de estudos, mas a gente vai publicar aí o edital sobre o nosso seminário, que é para pesquisadores iniciantes, o que quer dizer que o pessoal do primeiro ano não só pode, como deve participar se tiver interesse. Né? A gente vai abrir, vai ser aberto para o pessoal de outras universidades, vai ser online também, então vocês vão poder se apresentar de casa. Vai ter os requisitos todos no edital, tá? Eu acredito que em 2 semanas a gente vai postar. A gente foi postergando por causa do início das aulas da FURG. Não adiantava a gente postar muito cedo, porque daí vocês não saberiam, né? O pessoal da FURG não saberia. E o grupo ainda é um grupo da FURG, apesar de ter gente de outras universidades. Mas assim, resumindo muito tudo isso, né? A gente foi criado mais ou menos uns 2 anos atrás, né? Faz um ano este mês que a gente tem um site institucional, mas a gente é um grupo institucional desde o início. O grupo ele foi formado na FURG, mas os estudantes foram sempre majoritariamente de outras universidades. Então a gente tem também
pessoas do primeiro ano do curso, do segundo, do terceiro, do quarto, do mestrado, do doutorado, e pessoas que já terminaram a formação, né? Então, a gente tem bastante pesquisador em teoria do direito aqui. Eu não sei, ou muitos iniciantes em teoria do direito aqui também, mas que são pesquisadores. Então, a gente é voltado para pesquisa, sim, por isso o rigor na leitura dos textos, né? É um grupo de estudos por um motivo também, porque o estudo ele é necessário para a gente fazer as nossas pesquisas. Então, como a gente se aprofunda nos autores, vocês vão notar que às vezes o pessoal vai dizer assim, mas é muito mais fácil pegar o Dworkin lá do final. Mas é muito mais fácil vocês lerem do final e vir para o começo. Eu acho que pode ser mesmo, só que a gente está tentando chegar na teoria contemporânea, teoria do direito contemporâneo. Então a gente precisa construir o conhecimento primeiro. Se depois ele ficar mais claro ou não, e provavelmente vai até pela base que a gente vai ter, é outra questão, né? Mas tem muita gente que vai recomendar isso para vocês, vai dizer, não leiam o Império do Direito, leiam primeiro. E eu ouvi isso essa semana, né? Leiam primeiro o Dworkin lá do final. E tá, pode ter funcionado para muita gente, mas lembrem-se que aqui nesse grupo, daí vocês vão entender tudo, né? Eu e o João, a gente trabalha com positivismo jurídico, então para a gente faz muito mais sentido voltar. Então a gente buscou fazer isso também no nosso grupo. A gente começou com conceitos de direito, a gente vai para o debate Hart Dworkin, que é o que a gente está fazendo agora, ainda, né? Vai voltar para o pós-escrito do Hart. Então tem essa conversa ainda entre os dois. Depois a gente vai seguir, mas entendam que é uma escolha. Pode ser que outras pessoas em outros grupos, eu sei que o grupo da Unicinos, eu acho, faz essa escolha de estudar o Dworkin tardio, né? Mas é um interesse diferente do nosso. Então, acho que é bom ter isso em mente, só para vocês entenderem onde vocês estão, né? Outra coisa, os livros são complexos, mas, e muita gente me perguntou isso, a gente não recomenda uma leitura complementar específica. Por quê? Justamente porque é um livro complexo e a gente tem que entender esse livro. Toda semana alguém vai mandar um texto complementar, ou quando for apresentar, vai sugerir uma leitura complementar. Esses textos jamais vão ser obrigatórios, o livro obrigatório é do Dworkin, a gente vai ler o Império do Direito e vai entender o Império do Direito dentro do Império do Direito. Por quê? O que é um problema das leituras complementares? Mesmo professores excelentes, como o professor André Coelho, que tem muitos textos sobre o Dworkin, inclusive no YouTube tem vídeos sobre o Dworkin, digamos que esses textos não necessariamente representam não a interpretação do Dworkin, digamos assim, mas talvez eles simplifiquem alguns argumentos que a gente precisa aprender a desenvolver sozinhos. Então tem um problema, às vezes, de utilizar esses textos, porque eles condensam uma explicação dos argumentos do Dworkin, que às vezes não é a ordem que o próprio Dworkin fez. Então, não quer dizer que é uma leitura equivocada, a gente não acha que seja, apesar de a gente discordar muitas vezes desses complementares. E isso é um problema não só aqui dos professores pesquisadores do Brasil, muito pelo contrário. Dworkin é um autor lido pelo mundo todo e é muito complicado achar alguém, mesmo um Dworkiniano, que tenha uma visão do Dworkin nesse livro. Isso que é complicado, porque o pessoal vai ler toda a obra do Dworkin e nem faz um texto sobre, ou faz um texto da teoria do direito como integridade aplicada, alguma coisa, e a gente perde, né? Perde o todo do livro se a gente fica lendo só as leituras complementares para entender o Dworkin, porque não segue a mesma estrutura de argumentação. Então, é a mesma coisa. Claro, esses livros de filosofia, quem veio da filosofia, né, tem livros de filosofia excelentes que são comentados. Eu tenho um amigo meu que até fala, para ler Hegel é muito bom ler os comentários dos franceses sobre o Hegel. E é uma coisa que talvez a teoria de direito falte, então, algum comentador de Dworkin, né? Porque é difícil alguém que trabalhe só com esse autor no sentido de explicar as ideias dele num sistema de ideias dele. O pessoal no teoria do direito acaba aplicando a problemas jurídicos, isso tem muito no Brasil, né? Como explicar, sei lá, uma decisão do STF de direito como integridade, né? Ou até a própria pesquisa do nosso colega aqui do grupo, que provavelmente vai aparecer em algum momento, tem um grau de aplicação um pouco maior. E ele está tentando fazer uma coisa diferente do que a gente está tentando fazer agora. Ele não está mais tentando entender do Word, né? Ele já entendeu, provavelmente.
Ele está tentando já desenvolver a ideia específica para uma finalidade específica do trabalho dele. Então, se a gente pega só a ideia, aquela ideia específica, a gente pode perder o resto do livro. É por isso que a gente lê o livro todo e é por isso que a gente faz todo esse... Vocês vão ver, né? A discussão às vezes é extremamente chata, mas faz parte de ser né, de querer ser nerdão de teoria do direito. Mas, enfim, o que a gente faz além disso? A gente aplicava algumas avaliações. Na verdade, a gente nem chama de avaliação, né? Autoavaliação. Porque a gente não está se importando com a nota de vocês nem nada, a gente nem olha os resultados. A ideia é que vocês entendam, mais ou menos, o que a gente está lendo, porque a gente passou por um tempo onde pouca gente conversava aqui no grupo. Então, a gente teve que ter necessidade de compartilhar, de alguma maneira, onde é que nós estávamos juntos. Hoje, e eu fiz o apelo 2 semanas atrás, que vocês participassem mais. Então, a gente espera, inclusive hoje mais ainda, porque eu não vou estar aqui, então não vai nem ter uma conversa entre eu e o João que possa ser possível que vocês ouçam. Vocês vão ter que participar com o João, senão ele vai falar sozinho. Isso aqui é um grupo de pesquisa, não é uma aula, né? É ainda mais uma aula sobre Dworkin, por dois positivistas que vão claramente fazer a caveira do Dworkin todo o processo possível. Uma brincadeira, a gente não... A gente até brinquei na semana passada que o João dá um bom Dworkiniano, se ele quiser, né? Mas a gente é generoso com os autores, a gente pede que vocês sejam também, porque estrutura de livros de filosofia, eu sei que tem gente aqui que é da filosofia, né? A gente acompanha vocês também, mas é necessário para o pessoal do primeiro ano, né? Os livros de filosofia a gente não pode pular para conclusões no primeiro parágrafo do texto. A gente precisa conceder algumas coisas para ver onde o autor quer chegar. E a gente nota depois que concede algumas coisas que aquilo faz sentido, né? Ou que aquilo, na verdade, a gente até pensava, mas não tinha entendido no primeiro parágrafo. Então, essa é a ideia. Vamos conceder um pouco aquele momento que as coisas ficam um pouco difíceis. A gente começou esse livro concedendo algo muito grande para o Dworkin, que é o que a gente vai falar a partir de agora, né? Sobre o que é esse livro. Então, ano passado a gente estudou o Hart, que queria oferecer um conceito de direito, e ele até fala, né, oferecer um conceito de direito e como ele se relaciona com conceitos, entre aspas, relacionados com a moralidade e a coerção. Então, ele inicia o texto de uma forma bem clara, e o Dworkin não deixa de fazer isso também. O Dworkin tem uma carta de intenções para a gente, toda vez que a gente se esquecer dela, a gente pode abrir o livro e achar. Porque uma coisa que a gente não pode culpar ele é de não ter deixado isso claro. No começo ele diz, né, muito, muito claramente que ele tem uma preocupação, que talvez seja um pouco pretensioso da parte dele, de dizer que é a preocupação da teoria do direito. O Dworkin ele tem uma visão muito diferente de outros teóricos que a gente já estudou, que ele diz que a gente está estudando, que todos estão estudando a mesma coisa que ele. A diferença é que os outros não explicaram a mesma coisa que ele, é o que ele diz, né? Por isso que ele transforma as concepções dos outros a partir do método que ele utiliza para ele. Então, o João vai falar um pouco sobre o que ele faz nesse capítulo, mas basicamente eu vou só reler aqui para a gente não ficar tanto tempo na discussão, porque o pessoal que está aqui há mais tempo já não aguenta mais viver falando da mesma coisa. Tá? Então, eu vou só ler rapidinho, a gente volta lá para o começo. Toda vez que a gente precisar, a gente vai voltar para o começo, né? O Dworkin, ele tem um interesse, deixa eu pegar aqui, acho que está lá em cima. Na verdade, nem sei onde é que eu enfiei esse texto. Tá, vamos lá. Então, se alguém quiser me interromper, pode me interromper. Mas a gente pode também, se vocês quiserem, abrir o Wikipedia e ver quem é o autor para ver quando ele nasceu, onde ele nasceu, né? Ele é americano. E é importante ver isso do porquê, qual é a preocupação dele, né? Ele nasceu numa época onde os direitos civis dos Estados Unidos estavam sendo muito discutidos, a ideia de direitos civis. E, enfim, ele publicou essa obra em 1986, tá? Foi bem depois da publicação do livro que a gente leu anteriormente. Ele tinha uma preocupação específica, que é uma preocupação de oferecer uma concepção de direito que possa explicar como o direito fala algo, ordena algo, né, manda algo, quando o resto silencia. Estão lá no começo do livro, né? Então, como é que o direito obriga que a gente faça certas coisas? E ele diz que ele vai explicar isso a partir de um método chamado de interpretação construtiva, que consiste em descrever a prática jurídica sob sua melhor luz. Essa melhor luz para o Dworkin, ela é moral e faz parte de uma coisa maior para ele,
que é a questão da moralidade política da comunidade, né? Porque o valor do direito é moral, no fim das contas. Então, ele procura escrever a prática jurídica sobre isso à melhor luz e procura melhor justificá-la como um todo. E a gente vai ver isso o tempo inteiro. O João vai falar para você sobre isso. E eu sei que é chato repetir, mas vamos lá, né? Como é que a gente faz isso? Ele fala que a gente mede a nossa interpretação, que é uma interpretação construtiva, a partir do critério de adequação e justificação. E aí eu vou deixar para o João explicar um pouquinho melhor, mas eu vou só falar uma frase aqui, que a gente nota que uma determinada interpretação se adequa à prática, se o que a gente descreve é a prática de fato, se a gente olha, consegue enxergar isso na prática. Né? Então, é justificada na medida em que reflete o point, ele usa o point, ou o valor da prática. Né? E é sempre uma questão moral, entendam? Né? Isso é bem diferente do conceito de direito do Hart, que um dia a gente pode, quando a gente for voltar a falar sobre o Hart no pós-escrito, a gente vai voltar nisso. Então, se vocês estão pegando agora e estão com medo de ler o livro, eu acho que quanto mais vocês deixarem para depois, se vocês querem participar do grupo, mais difícil vai ficar. Que vai adicionando o grau de complexidade que talvez sozinhos vocês não estejam tão prontos para abrir. Eu não estava tão pronta para. Pode falar, João, por favor. Só aproveitando esse ponto e que tem gente nova, para quem quiser comprar alguma coisa em português, assim, e quiser correr um pouco atrás do atraso, porque, vamos dizer, porque a gente está no meio do livro, de uma leitura, uma coisa que eu acharia interessante é verificar no site enfim, verifica se ainda tem para comprar a tradução em português do livro do Brian Bix, não, Teoria do Direito, Fundamentos e Contexto. Porque esse, pelo menos, é um livro que dá para confiar bastante em português. O Brian Bix é talvez um dos teóricos do direito contemporâneos mais importantes, assim, tá facilmente entre os 20 mais importantes, se não os 10. E para quem quiser também ter uma ideia melhor de como que funciona a dinâmica do grupo, das apresentações, o que normalmente a gente está esperando das discussões, mas mais importante ainda, se nunca teve muito contato antes com artigos ou livros de filosofia do direito e de filosofia em geral, a gente recomenda bastante dar uma lida no artigo do professor Ronaldo Porto Macedo Júnior sobre o método de leitura estrutural, de que como que a gente se engaja com o texto de filosofia, que tem uma estrutura diferente, tem um propósito diferente de, por exemplo, uma peça jurídica, ou enfim, de um poema, de um relato histórico, e só lendo talvez o capítulo sobre o do Working, do livro do Brian Bix, e o capítulo sobre o Hart, e esse textinho do Ronaldo, sei lá, um por semana, eu diria que vocês já conseguem correr bastante atrás desse atraso, mas a gente sempre tenta contextualizar, então é só para quem quiser ir atrás de um pouco mais de material extra. Eu, na verdade, até pensei em me disponibilizar, daí fica a critério de vocês podem me chamar para ir na sala da Raquel um dia e a gente correr, entre aspas, atrás desse atraso, para vocês entenderem um pouquinho melhor o que a gente discute. Eu posso me disponibilizar, só me avisem quando fica melhor para vocês, que daí é o dia que eu posso ir também. Aí a gente marca lá na sala da Raquel, um horário pode ser antes da aula da noite ou depois da aula da manhã, o que vocês preferirem, para a gente conseguir recapitular onde a gente está. Eu posso até trabalhar hard com vocês, tá? Pode ser um encontro de meia hora, 40 minutos no máximo, o que vocês quiserem, para a gente situar isso. Mas vai depender do interesse de vocês, eu não vou cobrar que ninguém esteja lá. Só me avisem se vocês têm interesse, pode me chamar, ou se vocês já se conhecem, se unir em um grupo e pedir que eu vá e a gente combina um dia. Daí, só por hoje, como eu já vou ter que sair, eu só queria lembrar vocês que o João vai explicar. O João, na verdade, ele era da FURG, tá, pessoal? Depois eu vou pedir para ele se apresentar um pouquinho. Mas a gente tá numa parte onde a gente tem que relembrar o que a gente tá vendo no livro, inclusive o pessoal que tá lendo. Porque hoje de manhã mesmo eu falei com o João de uma coisa que eu não lembrava, que era um detalhe que é muito importante pro livro, é um detalhe, que na verdade não é um detalhe, é muito importante. Mas então, de qualquer maneira, o Dworkin tem todo um sistema de justificativo para o próprio método que ele usa. Isso é muito interessante para quem quer fazer pesquisa, estudar. É muito interessante. A gente pode discordar da finalidade do método dele, mas, enfim, ainda assim, ele explicou por que ele está fazendo isso, né? Quem quer fazer artigo científico pela primeira vez e vai ler ali o prefácio dele, eu acho que fica bem bacana de ver
que parte é o quê, né? Qual é a justificativa, objetivo, enfim. Então, o que o Dworkin vai nos explicar hoje é que ele quer oferecer uma concepção que explique o conceito de direito. Um conceito é algo abstrato, vai ser algo mais abstrato que uma concepção. A diferença entre eles é só o grau de abstração, ele diz. Um conceito é justamente um conceito de direito, justamente para ele, começa de uma perspectiva onde pessoas diferentes, com vertentes, entre aspas, diferentes, teorias diferentes, vão concordar com coisas mais incontroversas sobre o direito. Porém, ele começa com uma coisa extremamente controversa sobre o direito, sobre o que o direito é. Ele diz que o direito, na verdade, serve ou deve, o ponto mais abstrato e fundamental da prática jurídica é guiar e restringir o poder do Estado. Ou melhor, né, o direito insiste que a força, está lá no texto do André Coelho que o Vitor mandou, então, o direito insiste que a força seja usada apenas quando direitos individuais e responsabilidades derivadas de decisões passadas sobre quando a força coletiva justificada permitem ou requerem. Isso é bem complicado, né? Porque, na verdade, está falando de justificar o uso da coerção e da força. É isso que o Dworkin faz nesse texto. Né? É isso que ele vai fazer. Ele vai oferecer uma concepção que explica esse conceito de direito. Problema de concepções rivais. Elas não estão tentando fazer isso. Né? Elas não partem desse conceito de direito. O Hart não parte desse conceito de direito, mas a gente vai trabalhar como se o Dworkin tivesse oferecido uma boa descrição. E se vocês acham que isso talvez faça mais sentido para vocês, e o que eu estou falando não faz sentido, mas é que assim, já passou dessa parte, e eu acho que a gente, mais ou menos no grupo, entendeu que era um pouco complicado aceitar facilmente que os teóricos do direito entendem que o conceito de direito abstratamente lido pode ser lido assim, né? Como tendo que justificar o uso da força e coerção pelo Estado. Mas basicamente é o que ele faz. Daí o João vai continuar explicando a concepção do Dworkin hoje contra uma concepção rival, que ainda é o pragmatismo. Lembrei disso hoje de manhã. Mas o João pode recapitular essa parte com vocês. Basicamente, então, o que ele vai fazer é oferecer uma concepção ao conceito de direito. E a gente tem que sempre partir desse pressuposto que o conceito de direito para o Dworkin é esse. Então, eu vou deixar vocês conversando com o João agora. O negócio é continuar gravando. Então, eu vou sair. Qualquer coisa, vocês me avisem se eu tiver, tipo, saído e todo mundo ter que sair também, porque às vezes acontece isso no Meet. Mas eu acho que tem uma opção diferente para isso. Enfim. Não vai ter lista de chamada hoje, porque é o primeiro dia de muita gente. Então, na semana que vem, eu faço lista de chamada e depois já homologo as inscrições que têm que ser homologadas. Deixa eu pensar se eu esqueci de alguma coisa. Ah, não, sobre as participações, tá, pessoal? Realmente, eu entendo que não queira participar hoje, mas a gente faz aquele apelo para participar nas próximas semanas. Pode ser dúvidas bestas. Aqui só tem, da minha parte, dúvida besta. Então, sintam-se em casa, se vocês também têm dúvidas bestas. Na semana que vem a gente ainda tá sem apresentador, mas não é bom a gente arrumar esse cronograma ainda. A gente vai ter que ir aos poucos, então seguiremos sem apresentador, mas deem uma olhada no livro. O capítulo que vocês gostarem mais, quiserem apresentar, por favor, nos avisem. Eu vou saindo, me avisem qualquer coisa lá no WhatsApp, por favor. E fiquem com o João, que eu vou apresentar o restante do capítulo 6. Só peço, João, que tu volte um pouquinho para explicar onde é que a gente está. E quem está sentindo que está perdendo muita coisa, conversa comigo que essa semana a gente pode marcar algum dia lá na sala da Raquel. Beijo, pessoal. Fiquem com o João e qualquer coisa me chamem. Eu vou tentar ir ouvindo por enquanto. Bom dia para todo mundo. Estão conseguindo me ouvir bem, né? A internet aqui tá meio que uma porcaria, então de vez em quando eu tenho que checar com vocês. Tá vindo bem. Pode ir. Tá bem. Tá. Só me apresentando, porque eu acho que a gente tem alguns membros novos, alguns participantes novos. O meu nome é João. Eu, como a Bárbara tinha mencionado, eu fui aluno da FURG, da graduação, de 2016 até o começo de 2021. Estou me preparando agora para o mestrado, provavelmente para seguir na área de filosofia e teoria do direito mesmo. E, bom, é isso. Eu queria desejar as boas-vindas para todo mundo que está novo no grupo. Qualquer dúvida pode, seja falar com a gente no grupo, ou se quiser tirar alguma dúvida que não queira falar para todo mundo, pode, seja mandar um e-mail ou falar comigo, com a Bárbara no privado.
qualquer dúvida mesmo, desde recomendação de leitura, alguma dúvida sobre a leitura, ou alguma sugestão ou crítica sobre como a gente está conduzindo também, a gente sempre acha esse feedback muito importante. Mas, bom, eu vou procurar agora fazer uma apresentação não muito longa. Eu tenho um certo mau hábito de demorar um pouquinho mais do que eu quero nessas coisas, mas eu vou tentar me ater a algo que não se arraste muito. Antes de entrar no assunto do capítulo, eu vou fazer uma recapitulada bem rápida do que a gente viu até agora no do Working, para quem está chegando agora e pode estar se sentindo um pouco perdido com o assunto. Bom, o do Working, ele é um autor que até antes da publicação do Lost Empire, ele sempre publicou só, vamos dizer, textos esparsos, artigos, publicou livros que são coletâneas de artigos e de textos. E o Império do Direito é o primeiro momento onde ele vai, vamos dizer, apresentar a teoria do direito dele de maneira madura, de maneira completa e de maneira abrangente. Para fazer um pouco de uma comparação, a grande parte dos autores na teoria analítica do direito, que essa parte da filosofia analítica do direito, que está muito ligada a autores anglo-saxões, como o Hart, como autores mais contemporâneos, como Scott Shapiro, que a gente fala, eles estão muito ligados a um aspecto de uma teoria descritiva e conceitual do direito. Quer saber, é uma teoria interessada em saber por exemplo, qual que é a natureza do direito, qual é a natureza de normas, qual que é a natureza da autoridade jurídica, qual que é a relação entre autoridade jurídica e autoridade moral, a relação entre validade jurídica e critérios morais, por exemplo, se o direito injusto pode ser direito, por exemplo. Enquanto que o woodworking, ainda que muito conectado a essas questões, tem um projeto um pouco mais abrangente e eu diria um pouco mais ambicioso de conectar a teoria descritiva do direito a uma teoria normativa, uma teoria moral e política do direito. Ele quer e isso culmina no Lost Empire, no Império do Direito, né? Em que a ideia dele vai ser fornecer tanto a visão dele sobre o que é a teoria do direito, como que a gente faz teoria do direito, e a partir disso, qual que é a concepção dele sobre o direito e como que isso está relacionado às nossas práticas políticas. Até então, a gente está começando a entrar um pouco em como o Dworkin vê a relação entre o direito e as práticas políticas, né? A gente viu até então nos primeiros capítulos que, para ele, a teoria do direito ela tem que ser vista como uma empreitada interpretativa, ou seja, fornecer uma teoria do direito é fornecer uma interpretação do direito. Essa interpretação do direito é sempre uma interpretação que ele vai chamar de interpretação construtiva, e com isso ele quer dizer o quê? Ele quer, basicamente, uma interpretação do seu objeto, ou seja, do direito, de conceitos relacionados, como norma, autoridade jurídica, etc., que é uma interpretação que procura se adequar ao seu objeto, ou seja, a interpretação do direito não pode ser uma interpretação de uma árvore, ela tem que ter como seu objeto o fenômeno social que a gente chama do direito, mas ela também é uma interpretação que procura justificar o seu objeto. É uma interpretação, dito em outras palavras, que procura ver o seu objeto, ver o direito em sua melhor luz, ou seja, qual que é a interpretação que mostra o direito de sua melhor maneira possível, de alguma maneira que justifique a sua existência e a sua continuidade nas nossas práticas. Isso é a interpretação construtiva. E fazer a teoria do direito é fornecer um tipo de interpretação desse tipo, e além disso, a interpretação construtiva é o que a gente sempre faz quando a gente fornece a nossa concepção sobre o que é o direito, a nossa opinião sobre o que é o direito. A diferença entre eu dizer, por exemplo, a melhor interpretação da Constituição garante o direito ao aborto, e alguém dizer, e a teoria de qualquer filósofo do direito,
é apenas o grau de abstração. Mas as duas tarefas são, essencialmente, a tarefa de interpretar construtivamente o direito. A gente passou por toda uma discussão sobre dois diferentes modos da gente conceber o direito dentro dessa moldura interpretativa, né? A primeira delas foi o convencionalismo e a segunda foi o pragmatismo. Eu não teria como me deter agora para detalhar um pouco sobre essas duas concepções, mas depois a gente pode fazer recomendações de leitura e todas as nossas reuniões também estão gravadas, então quem se sentir interessado dá uma olhadinha. Normalmente as nossas apresentações são entre 20 e 30 minutos no máximo, então quem quiser colocar na velocidade 2 para ver o que a gente discutiu até então. Mas enfim, desde das últimas reuniões, eu diria, acho que as 3 últimas, a gente começou a entrar na terceira concepção de direito, que é a concepção de direito que o Dworkin vai procurar defender em face do convencionalismo e do pragmatismo, que é o que ele chama do direito como integridade. Né? A gente, e agora só recapitulando, como eu tinha falado, a ideia de interpretação construtiva, ela está sempre relacionada a esses dois parâmetros que eu tinha falado, esses dois critérios. Né? O critério da adequação ao seu objeto e o critério da sua justificação. Na reunião passada, antepassada, a gente discutiu bastante sobre como essa concepção do direito como integridade, de como a integridade ela se adequa às nossas práticas políticas e jurídicas, e desde a reunião passada a gente está olhando sobre olhando para a integridade sob o aspecto da justificação, sobre o quão atrativo o quão atraente é o ideal da integridade como como um ideal das nossas práticas políticas e jurídicas, certo? A gente viu na reunião, principalmente na reunião passada com a Bárbara, com a Sabrina, o que vai ser o projeto dele a partir desse ponto, né? E aqui eu já vou adiantar qual que vai ser o argumento principal do Dworkin, porque a gente discutiu muito até a parte sobre o que são essas obrigações associativas, né? Essas obrigações que a gente tem meramente em virtude de participar de uma comunidade, ser membro de uma comunidade. Né? A tese principal do Dworkin vai ser a seguinte, e aqui, fazendo um outro parênteses, a gente aqui está falando de teoria política, e de teoria política de um tipo muito específico, que é a teoria política ordinária, ou a teoria política não ideal. Ou seja, a gente não está falando sobre qual deveria ser o melhor arranjo institucional possível se a gente pudesse começar do zero, mas sim qual deveria ser vamos dizer, como a nossa prática política deve ser para que ela possa ser justificada, considerando que a gente já está inserido dentro de um arranjo institucional com um histórico específico e que não pode ser apagado do nada, vamos dizer assim. A gente viu na reunião antepassada que a integridade para o Dworkin, ela se adequa às nossas práticas políticas, né? A gente, por exemplo, escolher entre uma regulação sobre algum assunto que seja de alguma importância moral para a gente e que regule esse assunto de maneira incoerente, ou seja, que regule esse assunto de alguma maneira moralmente incoerente, com base em princípios diferentes, por exemplo, para ficar no exemplo do aborto de novo, um regulamento que coloque que as mulheres têm o direito ao aborto em casos de gravidez perigosa, mas apenas as mulheres que nasceram em números ímpares, por exemplo. Isso seria um caso de uma regulação incoerente, porque ela não consegue justificar um princípio por trás dessa regulação, certo? O Dworkin vai falar que a gente normalmente vai se opor a esse tipo de regulação, mesmo que a gente seja, por exemplo, favorável ao aborto, a gente vai ser contra por causa dessa incoerência em princípio. Nada justifica, por princípio, que, por exemplo, mulheres pares sejam discriminadas frente a esse direito ao aborto.
e até mesmo uma pessoa contra o aborto poderia dizer que essa seria contra essa regulação, porque ela discrimina algo que ela não poderia discriminar em princípio. Enfim, a gente viu que esse tipo de incoerência em princípio, esses checkerboard statutes, né, que a gente viu, elas não podem ser justificadas, essa nossa intuição moral sobre esse tipo de regulamento, a partir de considerações de imparcialidade e a partir de considerações de justiça. Para a gente explicar o porquê a gente pensa como a gente precisa aceitar que nós temos arraigado nas nossas práticas políticas a ideia de integridade. Ou seja, a ideia de que, tanto na nossa vida individual, quanto na nossa prática política de uma maneira coletiva como um todo, nós exigimos dos outros e da nossa comunidade política uma coerência em princípio, ou seja, o nosso conjunto de regulações, ou então o nosso conjunto de crenças morais sobre qualquer assunto que seja, ele tem que ser coerente. Eu posso discordar, por exemplo, do meu vizinho sobre várias questões morais, mas eu espero dele coerência tanto no modo como ele age, quanto no conjunto de crenças que ele sustenta. E isso, o Dworkin vai dizer, vale a mesma coisa para como o Estado ou uma comunidade política como um todo age. É por isso que eu não posso ter uma regulação que, por exemplo, permite dirigir... não, vamos usar um exemplo um pouco melhor. Que permite, por exemplo, permite cotas raciais, mas apenas permite cotas raciais aos domingos. É um tipo de regulação que fere a integridade. Enfim, em resumo, é isso que a gente viu até então, e depois com a Sabrina, a gente começou a ver sobre o aspecto de o porquê o ideal da integridade ele também seria atraente para uma concepção de direito. Isso é, por que a integridade teria um papel melhor em justificar uma concepção do direito. Né? A tese que o Dworkin vai nos fornecer é a seguinte, é que nós temos razões práticas e razões expressivas para a gente interpretar essas nossas práticas políticas e jurídicas à luz da integridade, porque isso nos permite ver o direito em sua melhor luz. O argumento dele é o seguinte, ele vai dizer que uma comunidade de princípio, e a gente vai ver mais para frente o que é isso, mas é basicamente uma comunidade que considera a integridade como uma virtude ou um ideal central das suas práticas políticas. Aqui a gente está tratando da ideia de integridade legislativa. Uma comunidade dessa forma, ela fornece uma boa defesa da legitimidade da comunidade política. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que fornece uma boa defesa da existência de uma obrigação geral dos cidadãos e dos oficiais de obediência geral das decisões políticas de uma comunidade, ainda que não seja todo um dever de obediência a todas as decisões, obviamente. Isso é importante para o Dworkin, porque como a Bárbara já tinha falado, isso liga a defesa dele da integridade com o que ele considera a questão central de qualquer concepção interpretativa do direito, né? Que é como que o direito é capaz de justificar o uso coletivo da força. E essa defesa da integridade, como que ela é fornecida, segundo Dworkin? Ela é fornecida ao a gente ver que como as obrigações políticas, ela é fornecida quando a gente vê as obrigações políticas que a gente tem, por exemplo, e dentre elas, a mais importante é essa obrigação de obediência geral ao direito, como uma espécie do que ele vai chamar de obrigações especiais associativas, que são essas obrigações que nós temos, são obrigações especiais no sentido de que a gente tem essas obrigações simplesmente em virtude da gente ser parte de uma comunidade, do que ele chama de uma comunidade verdadeira. Essa comunidade verdadeira, em síntese, é uma comunidade política, de fato, uma comunidade que existe, e a qual eu pertenço realmente, como, por exemplo,
exemplo mais óbvio, o Brasil é uma comunidade política, se eu sou brasileiro, eu participo dessa comunidade. Mas para uma comunidade política ser uma comunidade verdadeira, ela, além de ser uma comunidade de fato, ela precisa cumprir 4 requisitos, ou melhor, ela precisa poder ser interpretada como cumprindo esses 4 requisitos. Os 4 requisitos que a gente já vai ver um pouco mais com calma, mas já adiantando um pouco qual que é o argumento do Dworkin, são os seguintes. O primeiro os membros dessa comunidade, eles devem poder ser vistos como encarando as obrigações deles como obrigações especiais, isto é, são obrigações que se aplicam a eles porque eles pertencem a essa comunidade. O segundo ponto é que a gente tem que poder ver os membros dessa comunidade como encarando essas obrigações, não só como uma obrigação da comunidade como um todo, mas como obrigações pessoais de cada um dos membros para cada um dos membros. O terceiro requisito é que a gente tem que poder ver os membros dessa comunidade como encarando essas obrigações deles uns para os outros como obrigações de respeito e preocupação geral com os membros da comunidade. Ou seja, tem que existir essas obrigações, elas têm que ser vistas todas como decorrendo de algum dever que eu tenho, por exemplo, de me preocupar com os outros membros da comunidade. Por exemplo, a obrigação minha de cuidar da alimentação do meu filho, ela decorre de um dever geral meu de preocupação e de respeito e de... Enfim, esse dever geral de preocupação meu com os membros da minha família, ou um dever de preocupação geral com os membros do meu sindicato, dos membros da minha faculdade, etc. E o quarto ponto é que para essa comunidade ser uma comunidade verdadeira, que dá vazão a essas obrigações associativas, ela também precisa... esse dever de respeito e preocupação generalizado, ele tem que ser visto como uma espécie de uma obrigação igualitária, no sentido de que, dentro dessa comunidade, cada membro ele tem igual valor da comunidade e, portanto, ele tem um igual direito a esse dever geral de preocupação e de respeito. Esse vai ser o argumento principal dele. Eu acho que a gente pode partir disso para explicar um pouco, vamos dizer, como que ele constrói esse argumento. Só para saber, se quiserem também me interromper a qualquer momento, podem ficar à vontade. Eu vou tentar ser um pouco breve agora, para não roubar também muito tempo da gente. Mas, certo, basicamente, o que ele vai discutir aqui? Isso é importante para ele porque a última coisa que a gente discutiu é por que a gente deveria preferir a integridade em detrimento do pragmatismo. O que ele vai dizer, basicamente, é que o maior desafio à integridade é o pragmatismo, porque se a gente, como a gente tinha discutido nas últimas reuniões, se o pragmatista ele tiver correto, a gente não tem esse tipo de obrigação de integridade do Estado enquanto um agente moral. Esse é o ponto principal da coisa. Se o Estado não tem essa obrigação de integridade, então não faz sentido a gente falar de uma espécie de um dever do Estado de ter o seu, vamos dizer... Desculpa, reformulando. Se não existe esse dever de integridade do Estado, ou do direito, de um sistema jurídico como um todo, fica difícil da gente fundamentar porque, por exemplo, os juízes, eles parecem por exemplo, quando toda a jurisprudência, quando todos os estatutos são silentes, se calam sobre algum caso, porque ainda assim parece que os juízes procuram achar a melhor interpretação possível, que melhor se adequa e melhor justifica a nossa prática jurídica. Fica difícil, sem a ideia de integridade, a gente não consegue, explicar e não consegue defender por que os juízes deveriam continuar
agindo dessa forma, em vez de, por exemplo, decidir da maneira que eles mesmos consideram a maneira mais moralmente produtiva ou a maneira que mais promoveria, por exemplo, o bem-estar geral. É para isso que a gente precisa da ideia de integridade, em resumo. Bom, e para defender essa ideia, aqui como a gente, e aqui a gente está falando só, claro, da integridade legislativa, né? A gente vai partir para a integridade na decisão judicial, a integridade, eu acho que na tradução ficou como integridade jurisdicional, mas enfim, a integridade adjudicativa, né? No próximo capítulo. Para defender essa ideia de integridade legislativa, a gente precisa defender essa ideia, então, do Estado como um agente moral personificado que pode ter obrigações morais. Aqui é bom a gente ter em mente também que o Dworkin ele não está querendo dizer com isso que a gente tem que defender essa ideia a partir de qualquer tipo de argumento metafísico, do tipo sobre a ontologia de entidades políticas, de que existe um sentido metafisicamente plausível em que a gente poderia falar de uma entidade política como um agente, mas ele está falando de defender essa ideia por razões morais. É muito semelhante ao que o John Rawls também faz, de defender, enfim, uma concepção política não metafísica de uma comunidade. Mais especificamente, a razão que ele está procurando, a razão moral que ele está procurando para defender essa ideia do Estado como um agente moral personificado é que essas práticas que veem o Estado dessa maneira, elas devem ser protegidas. Como a gente viu também, esse argumento ele não pode se apoiar na ideia de justiça ou de imparcialidade, ou de fairness, né, de equidade ou imparcialidade, dependendo da tradução, porque a integridade muitas vezes muitas vezes a imparcialidade e a justiça conflitam entre si, de forma que é questionável a gente se apoiar nessas ideias para defender a ideia de integridade. E qual que vai ser a sugestão do Dworkin, como a gente viu? Ela vai ser apoiar a ideia de integridade, e aqui a gente linka o que eu falei que ia ser a tese geral, a tese central dele nesse capítulo, que é sustentar a ideia de integridade legislativa, eu quero dizer aqui, nessa ideia de vizinhança, fraternidade ou de cidadania. Né? Basicamente, um dos principais argumentos, e aí, como a gente viu, eu estou aqui basicamente na página, só para quem quiser acompanhar, não sei se, em qualquer fichamento que tenha feito, eu estou aqui lá pela página 188 do original, na seção que ele começa a falar sobre o desafio da legitimidade. Né? Ele vai fornecer vários argumentos que a gente discutiu na reunião passada sobre por que a integridade seria um ideal atrativo. Um deles que a gente falou é que Espera aí um minuto. Perdão, só apareceu uma mensagem aqui no Meet. Bom, um dos argumentos que ele fornece é que uma comunidade que aceita esse ideal da integridade como um ideal independente do lado da justiça e da imparcialidade, é que com isso essa comunidade ela se torna uma comunidade de princípio, que é uma comunidade moralmente autoritativa, ou seja, uma comunidade que é justificada no seu uso da força. Mas a integridade ela também tem outras consequências valorosas para uma comunidade, como, por exemplo, fornecer um tipo de proteção contra parcialidade e outras formas de corrupção oficial aos cidadãos. E também fornece a vantagem de que, com isso, a gente consegue falar de, vamos dizer, se torna mais fácil entender essa expansão orgânica do direito. Porque se o direito ele é composto não só essas decisões políticas passadas de uma comunidade, mas dos princípios que fundamentam esse conjunto de decisões e as nossas práticas políticas como um todo, então se torna mais fácil a gente ter uma concepção de como os juízes vão decidir
e por que os juízes, muitas vezes, eles vão decidir até contra uma certa decisão política, mas tendo em mente, vamos dizer, uma decisão em conformidade com a integridade. Né? Mas mais importante ainda, a gente viu que a integridade, ela torna uma comunidade, ela tem o que o Dworkin vai chamar daquele valor expressivo, no sentido de que uma comunidade que aceita a integridade, se torna uma comunidade em que os cidadãos podem ser vistos como se tratando reciprocamente, como tentando agir de boa fé, no sentido de que ambos estão procurando achar a melhor interpretação possível de quais são suas obrigações uns para os outros, uns com os outros, aos quais eles estão comprometidos meramente em virtude de serem cidadãos daquela comunidade. Partindo daqui, é interessante notar que essa última ideia dele, ela precisa de uma noção fundamental para a gente entender o resto desse capítulo, que é a noção de obrigações associativas, isto é, dessas obrigações morais especiais que a gente tem em virtude meramente de participar de alguma comunidade. Para a gente explicar como esse argumento central do Dworkin, a gente vai precisar dessa ideia. E aqui eu entro na seção que ele começa a falar sobre o desafio da legitimidade, né? Na última sessão ele discutiu quando a gente tem o que são comunidades, obrigações políticas, né? E aí ele vai dar ele vai listar o que ele considera serem os principais. Desculpa, travou aqui. Estão conseguindo me ouvir? Só para saber, o meu... Sim, a gente está te ouvindo. Tá, o meu Chrome simplesmente travou aqui, mas eu estou conseguindo ouvir vocês. Mas... Peraí. Não, mas tá tranquilo. Eu pelo menos estou tá. conseguindo te ver e te ouvir. Beleza. Voltou. Desculpa. Tá. Aqui a gente vai precisar, então, da ideia... Ele vai partir da ideia de legitimidade. Isso vai conectar, como a Bárbara já tinha falado, a ideia de integridade com a ideia de autoridade moral do direito, que é, vamos dizer, o coração de qualquer concepção do direito. Né? A ideia de como ele consegue justificar o uso coletivo da força. A sugestão do Dworkin para isso é dizer que a chave para a gente fornecer uma resposta à questão de como o direito consegue justificar o uso coletivo da força está nessa ideia de obrigações associativas. Mas antes disso, eu quero passar brevemente pelos argumentos que ele considera antes e que ele vai, um a um, rejeitar. O primeiro que ele vai falar é o argumento do consentimento tácito, um argumento bem conhecido dentro da filosofia política em geral. O argumento coloca, basicamente, tem duas versões. As duas são versões contratualistas. A primeira que ele considera a versão um pouco mais atraente, formulada pelo John Rawls, onde basicamente, vamos dizer, dentro de certas condições específicas de incertidão, de ignorância, todos nós escolheríamos certos princípios que melhor atendem aos nossos interesses. A ideia do véu da ignorância do Rawls, né? Para a qual a gente não tem tanto tempo aqui. Mas o Dworkin ele vai rejeitar basicamente esse argumento, porque aqui a gente está falando, o Rawls ele estaria falando de teoria política ideal, isto é, quais são os princípios de justiça e imparcialidade que a gente escolheria em certas condições de incertitude sobre qual vai ser o nosso lugar nesse arranjo político. Né? E aí ele acaba rejeitando esse argumento. Em seguida, ele vai passar para a versão contratualista mais básica, que diz basicamente o seguinte. A primeira premissa, basicamente, se a gente fosse parte de um acordo, vamos dizer, se a gente fosse parte de um
de um acordo ou de um contrato social, onde a gente teria que aceitar e obedecer decisões políticas tomadas por uma comunidade, nós teríamos realmente uma razão, no mínimo, vamos dizer, uma razão prima facie, uma razão à primeira vista, para obedecer essas decisões, de forma que a coerção estatal seria, no mínimo, à primeira vista, legítima. A segunda premissa que os contratualistas vão fazer é dizer que, ao nós atingirmos a idade de consentimento e não emigrarmos da nossa comunidade política, a gente está, de fato, consentindo com esse contrato social. Aí a conclusão que se segue, portanto, é que a gente tem uma obrigação geral, portanto, de obedecer uma comunidade política, as decisões de uma comunidade política, de forma que a coerção estatal também seria, no mínimo, prima facie, né, legítima. O problema com esse argumento, como que o Dworkin vai colocar, é que é, no mínimo, implausível a gente dizer que não emigrar pode ser considerado como uma forma de consentimento, principalmente quando a gente considera que, se a pessoa emigrasse, ela também teria que depois imigrar para algum país que também tem um tipo de comunidade política ao qual ela teria que consentir, e que, portanto, esse é um argumento um tanto implausível. Ele depois vai considerar outro argumento fornecido pelo Rawls, que é o argumento do dever de ser justo, né? Que coloca que, basicamente, nessa posição original, as pessoas reconheceriam, que eu mencionei anteriormente, né? As pessoas, elas reconheceriam um dever de obedecer instituições que tivessem princípios, vamos dizer, que fossem justificados por princípios de justiça, ou seja, comunidades políticas justas. Mas além da gente ter um dever de obedecer comunidades políticas justas, a gente teria que estender esse direito para comunidades que, ainda que não perfeitamente justas, fossem razoavelmente justas e cujas decisões injustas esporádicas fossem, ainda assim, decisões tomadas de maneira por instituições justas e majoritárias. O problema desse argumento para ele é que ele não entra no mérito desse argumento, mas o problema dele é que esse é um argumento universalista, esse é um argumento sobre quando a gente quando a gente deveria obedecer uma instituição no geral. Mas não é isso que ele está procurando. Ele está procurando um argumento do que o que fornece uma boa explicação para por que americanos, por exemplo, têm, pelo menos à primeira vista, um dever geral ou obrigações com outros cidadãos americanos, porque britânicos têm obrigações com britânicos, etc. É isso que ele está procurando aqui, e é por isso que o argumento do Rawls sobre o dever de ser justo não funciona também, grosso modo. Depois ele vai passar para o argumento do fair play, né, que diz basicamente que esse é talvez um dos argumentos mais adotados, eu diria, para a legitimidade política de comunidades. E ele coloca o seguinte: se alguém recebeu algum benefício de uma comunidade política existente, então ele também tem a obrigação de sustentar os seus encargos, por exemplo, seus deveres, né? O que inclui a obrigação de geralmente obedecer as decisões dessa comunidade política, tenha ou não essa pessoa solicitado esses benefícios ou realmente consentido com esses encargos. O Dworkin ele vai falar que tem duas objeções possíveis a essa ideia. Uma delas é aquela objeção bem famosa do Robert Nozick, do filósofo no Caminhão de Som, né? Por exemplo, segundo a lógica do argumento do fair play, ele nos leva a uma conclusão indesejável, pelo menos à primeira vista, de que, por exemplo, vamos considerar que a gente está numa praça pública e chega um filósofo num caminhão de som e ele dá uma aula pública muito instrutiva e com a qual as pessoas realmente aprendem muita coisa
para todo mundo, sem ninguém ter pedido por isso. Segundo o argumento do fair play, parece que a gente teria alguma obrigação de retribuição a esse filósofo, apesar da gente, obviamente, não ter pedido por aquela aula no caminhão do som. Esse seria, vamos dizer, seria uma espécie de redução ao absurdo de que existe algo intuitivamente errado com esse argumento do fair play. A segunda objeção é que vamos dizer, a segunda objeção está relacionada com a ideia de benefício. Ou seja, a ideia de qual que é a métrica que a gente vai usar para quando alguém se beneficiou de uma comunidade política. Se a gente está falando, por exemplo, da ideia mais comum de bem-estar, por exemplo, alguém se beneficiou de uma comunidade política quando ele está melhor com os benefícios dessa comunidade do que ele estaria sem, de qualquer outra forma. E aí a gente tem dois problemas. O que significa esse de outra forma? Se de outra forma significa, por exemplo, ele estaria melhor do que ele estaria em qualquer outra comunidade política possível, então a gente tem uma métrica extremamente difícil de justificar, que não justifica nada, porque obviamente a gente consegue pensar em uma comunidade política possível que seria melhor do que a nossa, nem que seja minimamente melhor. E ao mesmo tempo, se esse de outra forma, ou de outro modo, significa melhor do que, vamos dizer, uma pessoa se beneficia de uma comunidade política, se ela está melhor com esse benefício do que ela estaria num estado de natureza, ou seja, sem qualquer comunidade, então é uma métrica que acaba justificando tudo, e aí a gente acaba um problema, que nenhuma das duas métricas funciona. Se esse é um bom argumento do Dworkin, a gente pode debater. Eu acho que tem bons meios termos entre essas duas métricas, mas enfim, a gente pode debater isso depois. Ele vai considerar outra métrica possível. Ok, se a gente não quiser falar de bem-estar, a gente ainda assim pode falar de que alguém se beneficia de uma comunidade política quando ela recebe o que é a fatia dela por direito, de acordo com quais são os princípios de justiça daquela comunidade. Ou seja, se os princípios de justiça dessa comunidade é ele receber um quinhão X, se ele recebe X, ele foi beneficiado. O problema é que isso ainda não explica, de novo, a gente volta para o problema do filósofo do caminhão do som, isso ainda não justifica por que alguém que recebeu um benefício tem alguma obrigação de obedecer, de aceitar os encargos dessa comunidade. Em segundo lugar, de maneira ainda mais problemática, se a gente não está falando de bem-estar, então pode muito bem ser que aquilo que é devido a cada cidadão, de acordo com, vamos dizer, os parâmetros daquela comunidade, nem mesmo chegue a beneficiar o bem-estar daquela pessoa. Vamos dizer, ele recebeu o quinhão X dele, que é direito dele de acordo com os princípios daquela comunidade, mas aquilo pode ser algo que não diga nada para o bem-estar dele. Ele teve o direito dele, mas aquilo não ajudou em nada para ele, vamos supor. Então a gente tem um caso ainda pior de que o bem-estar dele não foi afetado de maneira nenhuma, ele continua igual ele estava antes, e agora ele tem um encargo político ao qual ele é obrigado. Por essas duas razões ele vai rejeitar o argumento do fair play, e aí ele vai partir para explicar o argumento dele em razão das obrigações associativas. Até aqui está claro para todo mundo? Só, se quiserem falar também alguma coisa que não entenderam dessa parte na leitura, fiquem à vontade. Eu vou prosseguir aqui, e aqui eu acho que a gente consegue terminar mais rápido e discutir um pouco. Mas aí ele vai partir, então, para o argumento dele em favor da ideia de por que britânicos têm obrigações com outros britânicos meramente em razão de participarem dessa comunidade, de serem cidadãos britânicos. Por que brasileiros têm obrigações com brasileiros? Por que vizinhos têm obrigações com vizinhos?
meramente por serem vizinhos, ou, sei lá, porque pais e filhos têm obrigações morais especiais que eles não têm com outras pessoas, meramente em razão de participarem de uma comunidade familiar. O que ele vai dizer é o seguinte: ele vai colocar que a melhor explicação de por que a gente tem essas obrigações especiais em virtude da gente participar de certas comunidades é essa noção de... Ele vai usar dois termos aqui. Ou a ideia de obrigações de papel, ou de obligations of role, né? Ou o que ele vai chamar aqui de obrigações associativas. Isso é, a definição que ele dá é a seguinte: é uma obrigação associativa são obrigações, não, são as responsabilidades especiais que a prática social atribui a membros de alguma comunidade ou grupo biológico ou social, como, por exemplo, responsabilidades da família, de amigos e de vizinhos. Como a gente pode ver em todos esses casos, a gente diria que nós temos obrigações com amigos, com familiares, com colegas, mas que não são obrigações exatamente com as quais a gente consentiu, ou obrigações que a gente contraiu de alguma forma. São obrigações que surgem meramente devido a gente participar de certos tipos de práticas sociais, né? O Dworkin vai dizer que as nossas obrigações políticas, dentre elas a obrigação geral de obedecer às decisões políticas de uma comunidade, elas são obrigações exatamente desse tipo. São obrigações associativas que se aplicam a gente meramente em virtude do fato de que a gente participa dessa comunidade. Ele vai aqui trabalhar nesse capítulo, como vocês podem ter visto, duas objeções principais a essa ideia. Os filósofos, eles normalmente, eles vão ser vão suspeitar bastante dessa ideia de obrigações políticas como obrigações associativas por duas razões. Uma delas é que a ideia de obrigação associativa ela parece estar relacionada com a gente ter uma espécie de vínculo emocional com os membros dessa comunidade, o que parece ser meio implausível quando a gente está falando de comunidades enormes, como uma nação, ou então porque classificar obrigações políticas como obrigações associativas tem um certo, vamos dizer, um certo ranço de nacionalismo ou mesmo de racismo que não parece ser, obviamente, um bom fundamento moral para quando a gente tem obrigações, né? E é isso, ele vai basicamente trabalhar duas coisas: é rejeitar essas duas objeções e procurar argumentar positivamente por que obrigações associativas são obrigações. Aliás, desculpa, porque obrigações políticas são obrigações associativas, né? Ele vai comentar sobre como essas obrigações associativas nossas são uma parte da nossa vida comum, da nossa paisagem moral, né? Inclui as nossas obrigações como vizinhos, como filhos, como pais, como irmãos, como namorados, namoradas, como professores, enfim. E elas têm em comum o fato de que elas não parecem ser obrigações ligadas à ideia de consentimento. Por exemplo, a ideia de um contrato é um tipo de obrigação especial, mas não são obrigações associativas, isto é, são obrigações que são atribuídas a mim, se aplicam a mim, melhor dizendo, porque eu assino, por exemplo, eu consenti com um contrato. Não é o caso com as obrigações associativas, né? Elas têm graus diferentes de involuntariedade, vamos dizer assim, né? O Dworkin ele vai fazer em seguida, ele vai comentar que para ele as obrigações associativas, elas também não são exatamente obrigações convencionais ou pautadas por regras, como por exemplo regras do xadrez, que são uma convenção. São obrigações de um tipo sobre as quais a gente argumenta frequentemente sobre o que, por exemplo, vamos dizer, a prática da amizade
ou a prática social de uma família requer da gente, por exemplo. O dever da amizade requer que eu cumpra as minhas promessas, ou então requer, a gente pode discutir se requer ajudar um amigo em necessidade financeira, ou se também requer emprestar um dinheiro para um projeto, só um projeto, um hobby dele, enfim. São obrigações interpretativas nesse sentido, de que as pessoas frequentemente vão argumentar sobre o que esse tipo de prática realmente requer da gente em certo conjunto de casos. Certo? Então ele vai procurar explicar o que para ele são essas obrigações associativas. Obviamente está fora do alcance do livro dele fornecer uma teoria abrangente de obrigações associativas. Mas ele vai dizer que alguma coisa a gente tem que procurar definir sobre o que são essas obrigações. Né? Ele vai procurar argumentar basicamente o seguinte, que as obrigações associativas, elas normalmente são sensíveis, vamos dizer, a diferentes graus de reciprocidade dos membros da prática social ao qual me dedico. Por exemplo, as minhas obrigações como um amigo frente ao meu amigo, elas são sensíveis ao grau ao qual o meu amigo se dedica a essas obrigações, ou seja, um amigo, por exemplo, um amigo dedicado comigo, um amigo que frequentemente está me ajudando e que honra suas obrigações comigo, é alguém frente a quem eu também tenho um grau maior de obrigações, ao passo que eu não tenho esse grau maior eu não tenho que fazer tantos sacrifícios, eu não tenho tantas obrigações com alguém que não honra tanto essas obrigações. Isso nos parece ser bastante intuitivo e se aplicar de forma semelhante à família, a vizinhos, a membros de sindicatos, enfim. Além disso, ele vai colocar aqui, só uma ressalva importante. Ele está falando de um grau de reciprocidade. Esse grau de reciprocidade vai ser sempre algo abstrato. Ele não quer dizer aqui que para a gente ter, vamos dizer, participar da mesma prática social de amizade, de família, de cidadania, que, por exemplo, eu e meu amigo, a gente precisa compartilhar a mesma concepção interpretativa de amizade. Para quem participou das reuniões passadas, essa ideia. Tranquilo, Manuel. A gente se fala na próxima, então. Inclusive, eu tenho que te perguntar depois uma coisa sobre essa ideia de role obligations, mas aí fica para a próxima. Ótimo, até a próxima, viu? Bom, aqui é importante ter em mente que esse grau de reciprocidade ao qual a ideia de obrigações associativas está sensível, é sensível, está ligado ao grau de dedicação, ou grau de sacrifício ao qual as pessoas se sujeitam. Mas, bom, isso colocado tem vamos dizer, quatro condições que precisam ser cumpridas para a gente dizer que a gente tem uma obrigação associativa em uma prática social. Né? Para a gente ter obrigações associativas, a gente precisa, vamos dizer, os membros dessa comunidade, eles precisam encarar essas obrigações como obrigações especiais, no sentido de que elas são válidas dentro do grupo ao qual eles pertencem. Em segundo lugar, esses membros eles têm que encarar essas obrigações como obrigações pessoais que se aplicam a cada um dos membros do grupo e para cada um deles, ou seja, não são só obrigações do grupo como um todo. Em terceiro lugar, a gente vai ter que os membros dessa comunidade eles precisam ver essas obrigações, como eu já tinha falado, como fluindo de uma obrigação mais geral de preocupação ou de respeito
com cada membro dessa comunidade como um todo. Ou seja, obrigações associativas são obrigações fraternais. E o quarto ponto é que obrigações associativas, elas só surgem em práticas igualitárias. Ou seja, práticas onde cada membro da comunidade, da prática social, são considerados como tendo igual valor. Isso não quer dizer, por exemplo, que comunidades onde que tem associações, obrigações associativas não podem ter hierarquias, por exemplo. Mas essas hierarquias têm que refletir alguma crença de que cada pessoa dentro dessa comunidade tem igual valor. Por exemplo, a ideia... Eu acho que os dois exemplos mais típicos são a ideia de organizações militares e a família, onde cada um tem papéis diferentes e até papéis hierárquicos diferentes, mas essa prática ela é interpretada como considerando que cada pessoa, cada membro dessa comunidade tem um igual valor. Ou seja, para a gente pegar um exemplo, comunidades de castas, sociedades de castas não seriam comunidades com obrigações associativas, né? Porque elas consideram que certas pessoas são menos dignas, têm menos valor que outras, né? Bom, aqui a gente volta para aquela discussão que eu tinha mencionado lá em cima sobre a diferença entre uma mera comunidade e uma comunidade verdadeira, né? Como eu tinha falado, uma comunidade verdadeira é uma comunidade que pode ser vista como, além de ser uma comunidade de fato, é uma comunidade que cumpre esses 4 requisitos que eu mencionei acima. E se a gente tem todos esses pontos, ou seja, a gente tem uma comunidade de fato, e é uma comunidade de fato que cumpre esses requisitos, a gente tem uma comunidade capaz de gerar obrigações aos membros dela. Partindo disso, o próximo passo na argumentação do Dworkin é argumentar como obrigações políticas podem ser vistas como um tipo de obrigação associativa. Ele vai dizer que a gente, por exemplo, não tem problema em identificar que uma comunidade política é, obviamente, uma comunidade de fato. Isso não parece ser um problema. E a gente não tem problema em identificar quais são as obrigações que uma comunidade política procura atribuir a gente. Sendo a maior delas, obviamente, a obrigação de obedecer às decisões políticas dessa comunidade. Resta saber se a gente pode fundamentar a legitimidade dessas decisões políticas, ou seja, se essas obrigações que essa comunidade nos impõe são legítimas nessa ideia de obrigações associativas. Para fazer isso, o Dworkin ele vai propor 3 modelos diferentes, a partir dos quais a gente pode interpretar uma comunidade política de fato. A gente pode interpretar essa comunidade. Perdão. A gente pode interpretar ela, primeiramente, a partir do modelo de uma comunidade, do que ele chama de uma comunidade de fato, né? Que é a ideia de que os membros dessa comunidade veem essa comunidade como consistindo meramente de um conjunto de acidentes históricos, geográficos, mas que não, vamos dizer, não dá vazão a nenhum tipo de obrigação. Vamos dizer, o fato de eu pertencer ao Brasil, por si só, não me fornece qualquer tipo de obrigação com os meus concidadãos. Esse seria o primeiro modelo. A gente pode imaginar tanto esse modelo como um dos membros dessa comunidade são pessoas egoístas que só procuram seu autointeresse, mas a gente também pode procurar interpretar essa ideia de uma maneira um pouquinho mais caridosa, como sendo a ideia de que essas pessoas, elas acham que o único critério segundo o qual a gente pode ter obrigações é um critério de justiça, que, como a gente viu, é um critério universal, né? Ele não é um critério que está relacionado com se eu sou britânico ou não, para saber se eu tenho com quem que eu tenho obrigações. O segundo modelo que ele vai fornecer é o que ele vai chamar de o modelo do livro de regras, o Rulebook Model, né? Eu acho que provavelmente foi traduzido para livro de regras, né? Isso qualquer coisa me avisem.
Segundo esse modelo ele já é um pouquinho mais promissor, e vocês já vão ver por quê. Esse modelo ele vai considerar que os membros de uma comunidade, eles aceitam realmente um comprometimento geral com a obrigação de obedecer às decisões dessa comunidade, mas o modelo do livro de regras considera que essas pessoas só têm uma obrigação de obedecer às decisões explícitas dessa comunidade. Ou seja, essa comunidade ela funciona como uma espécie de um contrato onde as pessoas procuraram cada um lutar pelo seu alto interesse, para que os seus interesses aparecessem na versão final desse contrato, e onde cada um procurou sacrificar o menos possível, de forma que a gente poderia ter um conjunto de obrigações que seriam incoerentes em princípio, mas que é esse o conjunto de regras ao qual a gente está comprometido como uma comunidade. Isso, como a gente pode até ver, isso é um aspecto interessante da gente discutir. Esse tipo de modelo do livro de regras, ele se adequa muito bem àquela concepção do direito do convencionalismo que a gente discutiu. E, por fim, o terceiro modelo, que é o modelo que ele vai procurar defender, é o modelo de uma comunidade de princípio. A comunidade de princípio coloca basicamente, ela vai concordar com o modelo de regras que a gente compartilha esse comprometimento com essa obrigação geral de obedecer às decisões políticas explícitas de uma comunidade, mas ele vai ir mais adiante e vai dizer que as pessoas, elas também, vamos dizer, que as pessoas são membros de uma comunidade política verdadeira somente quando elas também compartilham, vamos dizer, um comprometimento com um conjunto comum de princípios que fundamentam aquela prática. Isso é, a ideia de integridade aqui que a gente está discutindo desde 2 reuniões passadas, né? Vamos dizer, essa ideia de que a política, nesse tipo de comunidade de princípio, ela é uma espécie de um palco, um teatro argumentativo em que os princípios que essa comunidade deveria aceitar como um sistema, né, são argumentados, mas a partir do momento que que se decide sobre algo, se procura agir de maneira a que a gente tenha um conjunto coerente em princípio, né, de princípios. Esse modelo ele também se difere bastante do modelo do livro de regras, porque ele aceita que a gente pode ter obrigações que não sejam aquelas colocadas em decisões explícitas, porque ela inclui também um conjunto de princípios que fundamentam esse conjunto de decisões, e que é esse o sistema, vamos dizer, o modelo que melhor se adequa às nossas práticas, segundo o Dworkin. Ele vai colocar, basicamente, que a gente deveria rejeitar, obviamente a gente vai rejeitar o primeiro modelo. O primeiro modelo coloca que a gente não tem nenhum tipo de obrigação especial que seja. E o segundo modelo falha em cumprir aquele requisito, aquele terceiro requisito que a gente falou acima, que é de ver uma comunidade onde surgem obrigações associativas como uma comunidade onde existe um dever geral de preocupação ou de cuidado com os outros. Vamos dizer, se o único tipo de dever que eu tenho com o outro é derivado de um contrato que eu tenho, eu não estou falando realmente de um dever de cuidado com aquela pessoa. Isso é uma espécie de noção de cuidado, de preocupação, de respeito com o outro, vazia demais para a gente até poder chamar isso de cuidado de uma maneira genuína e robusta, né? E é por isso que a gente deveria rejeitar ela em favor do terceiro modelo, né? Em resumo, ele vai elencar isso depois. Para quem quiser acompanhar, eu estou lá na página 213, em que o Dworkin ele vai basicamente resumir isso aí, falando que a gente tem o modelo de princípio de uma comunidade, ela satisfaz todas aquelas 4 condições que eu tinha elencado lá acima. Isto é,
ela considera as responsabilidades que a gente tem como responsabilidades especiais, ela considera as responsabilidades políticas como responsabilidades pessoais que se aplicam a todos os membros, para com todos os membros. Ela toma essas várias obrigações políticas que a gente tem como derivando de uma obrigação geral e, de, vamos dizer, de cuidado e preocupação com o próximo, de tratar cada co-cidadão vamos dizer, esse dever de cuidado e de respeito, e ele trata cada membro dessa comunidade com igual consideração e respeito, né? Ou seja, como tendo igual valor dentro dessa comunidade. Ou seja, em resumo, ela cumpre todos os requisitos. Então, não parece ter razão para a gente negar que obrigações políticas podem ser consideradas obrigações associativas e cumprindo esses requisitos elencados pelo modelo de... Ou seja, se a gente pode ver as nossas comunidades, comunidade brasileira, comunidade americana, comunidade britânica, como instâncias desse modelo da comunidade de princípio, então parece que a gente pode justificar a nossa obrigação de obedecer ao direito e dos oficiais dessa comunidade, juízes e demais funcionários, de obedecerem o direito e de respeitar a integridade do direito nessa ideia de obrigações associativas. E é aí que ele termina a principal seção desse texto, né? Ou seja, esse vai ser o principal argumento dele em favor da integridade, no aspecto da justificação. A integridade deve ser sustentada como um ideal independente da nossa prática e da nossa cultura política, porque ela fornece uma boa justificação da nossa comunidade política e do direito como um todo, e fornece um tipo de comunidade política que faz sentido da ideia de cidadania, né? Depois ele vai ter uma discussão bem breve sobre alguns esclarecimentos sobre a ideia de integridade, né? Ele vai colocar que pode muito bem ser o caso que, vamos dizer, direito como integridade não quer dizer que a gente vai conseguir adequar todas as decisões políticas, todas as regulações dentro de uma interpretação, mas que a gente tem que... existe uma obrigação da gente tentar ver a coisa dessa forma, e que a gente tem que ver as inconsistências nesse tipo de interpretação como defeitos. Vai colocar depois que o fato da integridade ser um valor independente da nossa prática política não quer dizer que muitas vezes a integridade não vai poder ser sacrificada em favor da justiça. E vai procurar distinguir o que a gente já discutiu bastante semana passada, que é a distinção entre integridade e mera consistência, né? A gente pode discutir isso um pouco melhor se vocês quiserem, mas eu vou parar de falar agora porque eu já estou falando muito também. E eu queria abrir para vocês falarem um pouco, que quer que seja, assim, de dúvidas, inquietações sobre o capítulo, ou se vocês acham que tem algo que vocês entenderam diferente de mim, ou que não ficou muito claro na exposição. Eu tenho uma dúvida. Desculpa, o Rodrigo levantou a mão primeiro, perdão. Pode ir qualquer um dos dois, fica à vontade. Jurídica, porque o Durkheim fala que a integridade não é a mesma forma de coesão, mas poderia abrir a mão dele da integridade por conta da segurança jurídica. Uhum. Só repete o finalzinho para mim que deu uma travada. Desculpa, Rodrigo. A internet aqui tá uma porcaria. A dúvida seria se a integridade podia ser sacrificada em prol da segurança jurídica, porque, enfim, por conta da questão da coesão e tal. Pois é, uma boa pergunta, né? Depende, eu acho que tudo depende do grau, assim. A minha impressão com o Dworkin isso está lá na última sessão lá do capítulo sobre a integridade, né? Mas a impressão que eu sempre fico é que é algo que ele mesmo fala sobre a
a integridade na decisão judicial, né? A integridade, ela não tem a última palavra, mas ela normalmente tem a primeira, e a primeira normalmente é suficiente, no sentido de que eu acho que são muito raros os casos em que a integridade ela vai ser sacrificada por qualquer outra consideração, porque se a gente começa a abrir demais a mão da integridade, a gente não está só jogando a integridade no ralo, a gente está jogando a própria justificação para a legitimidade da nossa comunidade política, que é, vamos dizer, o fato de que a gente tem uma comunidade que tem integridade no seu coração, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que daria para dizer sim, porque, pelo menos em casos em que, vamos dizer, a integridade, vamos dizer, salvaguardar a integridade em desfavor da segurança jurídica, sei lá, causaria caos de uma maneira inimaginável numa população, eu diria que sim, mas eu diria que a resposta, o Dworkin é sempre muito escorregadio, eu diria que a resposta que ele daria é que sim, daria para a gente imaginar um caso assim, mas, por exemplo, em sociedades como a americana, ou sociedades, enfim, de estados constitucionais modernos, a gente poderia dizer que um dos princípios que fundamenta essa comunidade é, sei lá, a proteção das expectativas, a proteção de bens jurídicos, e entre eles, sei lá, a defesa das expectativas é o que está por trás da segurança jurídica, talvez. Mas eu diria que sim, o Dworkin ele fala mais do sacrifício vamos dizer, da integridade em favor da justiça, né? Mas ele parece falar isso também a muito contragosto, não sei o que vocês acharam, mas eu fiquei com essa impressão. Entendi. Só para saber, acho que sim também, ou que muito provavelmente não, só para... Eduardo, se quiser também, eu acho que era tu que estava querendo falar mesmo, né? Isso. A minha dúvida não é sobre o livro nem o capítulo, é mais sobre aqui o grupo. Eu sou bicho de direito, então assim, eu entrei, não estou sabendo muito, e o que eu quero saber é o que é melhor, começar o livro agora do zero ou tentar acompanhar vocês nos mesmos capítulos? Porque eu sei que vocês já estão bem mais avançados nesse livro, né? Pois é, a gente está na página... A gente vai para a página 225. Assim, o que eu recomendaria para ti, para não te fazer ler 225 páginas correndo, se te sobrar tempo e lendo aos poucos isso, mas pega algum texto introdutório bom sobre isso. Eu até posso procurar listar isso depois, mas tem muita coisa boa em inglês, se você se sentir à vontade para ler em inglês. Mas tem uma outra coisa boa também traduzida em português ou de autores brasileiros. Pega algum texto bom sobre o direito como integridade, que eu acho que já seria uma boa base para, enfim, para não ter que devorar 220 páginas em 2 semanas para acompanhar a gente. Eu só tomaria um pouquinho de cuidado. Parece um pouco elitista falar disso, de tomar cuidado com o texto brasileiro. Mas é que tem muito texto, vamos dizer, interpretações de interpretações do Dworkin. São textos que muitas vezes eles estão muito mais pegando a visão que um autor fez sobre o Dworkin do que ir na fonte. Isso pode, vamos dizer, resultar em discussões interessantes, por exemplo, discussões sobre a leitura que o Lênio Streck, aqui do Rio Grande do Sul, faz sobre o Dworkin. Mas ele não está falando do Dworkin especificamente, então a gente tem que tomar um certo cuidado para não pegar certos vícios, assim. Mas eu vou até escrever aqui embaixo. Eu recomendo esse livro do Brian Bix, como que é? Teoria do Direito, Fundamentos e Contexto,
que foi traduzido recentemente pelo Gilberto Morba. Ele está no doutorado agora, mas ele lá pela Unicinos, e ele fez um trabalho excelente. Ele está traduzindo agora um outro livro sobre o Hart, e eu acho que ainda tem para comprar. Se não tiver também, qualquer coisa pode me chamar que eu posso xerocar o capítulo do Working e eu mando no grupo também. Certo, muito obrigada. Acho que ajuda, porque 2 semanas ler assim correndo, sem entender, acho que não vai ajudar muito mais. Não, vai sem E aí condições. vocês leem um capítulo a cada 2 semanas? Depende muito, assim, tinha uma época que a gente estava fazendo um capítulo por semana, mas eram capítulos menores, assim, de 15 páginas, 20 páginas no máximo. Agora a gente depende muito, assim, a gente não tem muito pudor de parar e discutir o mesmo capítulo que estava atribuído para uma semana na outra, principalmente quando é um capítulo importante. Esse aqui ele estava inicialmente proposto para 2 semanas, e agora a gente está na terceira e última, porque é um capítulo central para entender o do Workman. Mas normalmente é um por semana, assim. Quando não dá, a gente separa para não ficar inviável também. A gente sabe que todo mundo tem outras obrigações aqui também. Mas normalmente um por semana, assim. Tá bom, obrigada. Eu vou até aproveitar depois. Eu vou falar com a Bárbara e vou ver se a gente atualiza. A gente tem uma espécie de um guia de boas-vindas para o grupo. Vou atualizar e colocar algumas sugestões nossas de aplicativos, dicas de leitura complementar, leitura secundária, enfim, de textos sobre como ler um livro de filosofia, como apresentar trabalhos, como a gente também está com vários projetos em andamento. Um deles que estava parado por um tempo agora, porque estava todo mundo muito sem tempo, mas é esse que a Bárbara já mencionou, desse nosso seminário para pesquisadores iniciantes em teoria do direito, que vai desde gente que está no mestrado até gente do primeiro ano. A ideia é procurar, vamos dizer, criar um ambiente em que a gente possa apresentar as nossas ideias e pôr elas à prova, principalmente para a gente que se interessa por esse tema, ou seja, a pessoa receber um feedback adequado, né? E a gente também vai estar voltando com a nossa obra coletiva, que a gente está aos poucos recebendo sugestões, manuscritos de textos de, se não me engano, de 10 a 20 páginas, se eu não estiver errado, sobre teoria do direito. Tem várias sub-áreas, mas basicamente sobre os assuntos que a gente está tratando aqui, sobre positivismo jurídico, a obra do Hart, a obra do Dworkin, relações entre direito e moral, relações entre obrigação jurídica e obrigação moral, esse tipo de coisa. Mas isso depois eu falo com a Bárbara e procuro organizar certinho com vocês. Bom, gente, eu não sei se alguém mais vai querer falar alguma coisa, mas eu estava quase terminando um esqueminha para usar nesse capítulo, nessa reunião. Eu vou ver se eu consigo terminar isso. Eu não sei se ainda hoje eu consigo, mas aí eu passo para vocês, se quiserem dar uma olhada, igual a gente sempre faz. Mas,
De resto, alguém tem alguma dúvida, seja sobre o capítulo de hoje ou sobre a condição do grupo mesmo? João, tudo bem? Opa. Então, sobre esse sexto capítulo, é a última reunião que a gente vai fazer sobre ele. Sim, a gente tem que ajustar o cronograma depois, mas eu acho que a gente vai passar em seguida para o próximo capítulo, que aí a gente vai falar sobre a integridade no direito mesmo, o capítulo 7. Entendi. Obrigado. Nada. Inclusive, eu acho que a gente não tem nenhum apresentador até o momento. Normalmente, quando não tem ninguém, eu revezo com a Bárbara, normalmente ela. Mas se alguém quiser apresentar, é só falar com a gente ou se manifestar lá no grupo. A gente sempre fica feliz de receber a sugestão de apresentador, enfim, receber alguma perspectiva diferente da gente, porque o do Working dá para ler de diversas maneiras, para diversos propósitos, e é natural que a gente vai puxando para nossa sardinha, né? Eu não estou me candidatando, né? Porque é a minha primeira leitura do Work e eu estou tentando fazer um fichamento do livro mesmo, tô fazendo uma leitura mais analítica, mais profunda. Então, conforme a gente vai desenvolvendo, é o primeiro contato que eu estou tendo com o capítulo. Aí, para não ficar um negócio muito simples, eu não estou me candidatando. Não, mas fica à vontade, assim, né? Só da gente participar depois da reunião já está ótimo também. Normalmente a gente vai procurar também restringir a duração das apresentações para algo bem menor. Essa eu resolvi fazer um pouquinho maior, porque também eu achei que seria bom dar uma contextualizada para quem não participou das reuniões passadas, mas enfim, fica sempre tudo gravado. E, Matheus, só para saber, você é do primeiro ano também, é bicho da FURG? Não, eu não. Na verdade, sou de Belo Horizonte. Eu estou no sétimo período de direito. Que legal. Mas é a primeira vez que tá lendo do Working mesmo, né? Assim, eu já fiz algumas leituras dele, mas leituras dinâmicas, né? Não era algo muito. É a primeira vez que eu pego o livro dele para fazer uma leitura, para entender a teoria mesmo, para fixar mesmo. Uhum. Sim. E esse é um livro um pouquinho mais denso que a gente tá lendo, assim. Pois é. É. Esse livro é a primeira vez. Eu já tinha lido o primeiro livro dele, que é o Conjunto de Artigos, né? Um conjunto de artigos. Fiz uma leitura dinâmica, não foi um estudo, não fiz um resumo, uma coisa mais analisando os argumentos, as linhas argumentativas dele. Mas esse aqui é a primeira. Então, são conceitos, são muito novos para mim. Além da linguagem dele, da linha argumentativa dele ser um pouco complexa, né? É mais difícil de entender. Eu acho o do Working sempre. Eu acho ele um autor mais confuso. Eu acho ele mais prazeroso de ler. Eu acho que ele escreve de uma maneira muito agradável, mas de uma maneira que esconde muito, assim, muita coisa. Ele não é tão. Vamos dizer, os analíticos parece que são robôs falando, né? Eles estruturam tudo premissa por premissa, de maneira mais simples e claro possível. Do Working floreia um pouco mais. É mais gostoso de ler, mas estruturar bem o argumento, reconstruir o argumento dele é um trabalho um pouquinho mais chato, né? Isso, verdade. Eu até vou aproveitar e fazer algo que eu sempre faço, porque a essa altura eu sou um fanboy da Andrea Fagion. Mas isso a gente vai, acho que a gente tem até no nosso guia. Mas para quem quiser começar a dar uma olhada em, vamos dizer, como fazer fichamentos, como fazer notas tanto notas de leitura quanto notas de pesquisa para a faculdade, para a vida acadêmica, principalmente para quem é do primeiro ano, não querendo jogar informação demais, tem muita coisa para ver nesses primeiros semestres, né? Mas é uma coisa que vai salva anos de leitura de vocês, que a gente esquece muita coisa no decorrer dos anos da faculdade, e tomar boas notas
é sempre fundamental, assim. Mas eu acho que eu fico por aqui, então, para a gente não se alongar demais. Quase meio-dia, essa altura, né? E qualquer dúvida pode. Podem. E se tiverem qualquer dúvida que seja sobre a participação, podem falar com a gente. Mas eu vou ficando por aqui. Eu só vou fechar a câmera aqui, porque se eu sair a gravação para. Mas eu queria desejar as boas-vindas para quem é novo na FURG, para quem é novo aqui no grupo. E a gente se vê semana que vem. Até semana que vem. Obrigado. Até mais, Matheus. Tchau, tchau, gente.